Então hoje eu acho que tem muito médico, muitas pessoas fazendo medicina pensando no quanto eles vão ganhar quando ele terminar na faculdade. Hoje em dia, cada vez o plantão é mais mal pago. Sim. E cada vez tem menos mercado, tem menos plantão para dar, tem menos mercado privado para. Então, assim, hoje a primeira coisa que você precisa é ter uma formação sólida dentro da medicina. Não adianta você terminar a faculdade de medicina e fazer um curso de final de semana e achar que é um especialista em alguma coisa. 2Bcast, o podcast da 2B sobre marketing, gestão, vendas e empreendedorismo para médicos e profissionais da saúde. Seja muito bem-vindo a mais um 2Bcast, o podcast da 2B, a empresa de marketing, gestão e vendas para médicos e profissionais da saúde. Esse é o nosso canal de educação, de geração de valor, através de conteúdo, sempre trazendo convidados, médicos ou especialistas da área da saúde, para que você possa aprender, tirar insights e entender também o mercado da área da saúde. Hoje a gente está com esse cara aqui, Dr. Moisés Cruz. Cara, obrigado demais. É isso, cara. Obrigado por estar aqui, por atender o nosso convite, a agenda corrida, mas está aqui com a gente. Dr. Moisés Cruz é cirurgião geral, cirurgião bariátrico, especialista aí operando hérnias, né, por vídeo. Isso. E, cara, é um prazer te receber aqui. Não, o prazer é meu, assim, quando houve o convite, fiquei muito feliz, assim, um desafio, né, a gente às vezes fala um pouco da nossa rotina, é difícil, não é uma coisa tão fácil, mas eu fiquei muito satisfeito pela lembrança, né, Sim. E estou muito feliz de estar aqui, espero que seja uma conversa legal, que a gente consiga trocar várias ideias interessantes, né, falando de gestão, de medicina, do mercado de trabalho, e é isso aí. Então, doutor Moisés, como que entrou a medicina na tua vida? Conta de forma resumida aí como que Moisés Cruz e medicina se encontraram. Cara, essa pergunta é interessante, assim, na verdade, eu no colégio sempre tive uma atração pelas ciências de saúde, né, biologia, química, sempre gostei muito de física também, e tenho pais que são da área de saúde, mas nenhum dos dois é médico. E aí, pelo espelho que eu tinha em casa, eu pensei muito em odontologia, que minha mãe é dentista, e meu pai é farmacêutico, que já era um pouco mais distante para mim. E quando foi chegando ali no cursinho, eu tinha vontade de fazer medicina, mas eu, assim, um pouco de receio, né? Rapaz, a gente passa tanta história de colegas que demoraram tanto para passar em medicina, que era difícil, que é uma faculdade puxada e tudo. E a gente, quando é novo, a gente quer só resolver nosso problema, né? Quer terminar o colégio, entrar na faculdade, ter uma vida tranquila e poder curtir um pouquinho ali, né? 17, 18 anos, você não tem muita coisa na cabeça. Só que durante o ano que eu fui prestar vestibular, na época ainda era vestibular, né? Eu fui amadurecendo a ideia da medicina. E esse medo de demorar para passar foi diminuindo, né? E aí uma vez, na época eu era bem de dentro da igreja e tudo, eu li uma passagem que era médicos e medicina. E aí quando eu li essa passagem eu falei, é isso, vou fazer medicina. E aí eu botei na minha cabeça que era até passar. Não, eu quero fazer medicina, vai ser até passar. E aí realmente eu fui mais um desses exemplos que demorou para passar. Eu fiz 5 vestibulares para passar para medicina. E muita gente fala assim, rapaz, assim, é muito engraçado contar um pouco disso, porque eu passei em algumas vezes para particular, algumas faculdades particulares na época, e a minha mãe vendo ali a minha tentativa e tudo, ela falou, meu filho, você quer fazer? Eu falei, mãe, vocês têm condição de pagar? Aí, não, meu filho, mas a gente pode fazer um esforço. Eu não quero, eu sou jovem, eu vou passar. E aí, assim, com essa minha persistência, né, e era muito interessante que ali, quando eu já estava lá pela 4ª vez, né, tinha colegas assim, cara, se tu não passar, eu falei, ano que vem eu tô aqui de novo e vou passar. Que legal, cara. E era tipo da coisa, assim, e na época eu lembro que tinha uma frase que tinha um professor que falava isso, né, ele dizia assim, só não conquista quem desiste. E eu levei muito isso pra mim. Então, assim, eu coloquei, cara, eu vou ser médico,
E eu tinha um negócio, eu queria muito que fosse na Federal daqui do Ceará. Então eu às vezes nem prestava vestibular para outros estados, sabe? Eu não, eu quero o UFC, meus amigos estão todos aqui, então eu quero o UFC e tal. Então eu tinha muito disso. Com o tempo, você vai começando a ficar agoniado, porque você não passa, você vai vendo seus colegas passando em outros cantos, você vai se distanciando às vezes daqueles amigos e tudo, e aí vai criando aquela ansiedade. Rapaz, eu tenho que passar, e é engraçado. Com 21, mais ou menos, acho que foi 20, 21 anos, eu não passei. E aí eu tava no cursinho, e apesar de eu não ter passado na primeira fase, eu continuei indo para as aulas de especialidade, né? Que era Química e Biologia, específicas na época. E aí um professor, ele já me conhecia, porque eu já tinha sido aluno dele antes, e ele me encontrou no corredor e falou assim, e aí, como é que foi? Eu falei, professor, não passei na primeira fase, não. Aí ele falou, para quem não entende, né, eram 2 fases aqui no estado, né? Para fazer medicina, você fazia uma prova de conhecimentos gerais e o outro de específico, Química, Biologia e Redação, a medicina, né? E aí eu falei, professor, não passei. Nessa eu acho que eu já estava de 3ª, 4ª vez, não lembro. Acho que foi de 3ª, foi a 3ª vez. E aí ele chegou, olhou para mim, e aí, já tá se sentindo velho? Eu tinha 20 anos na época. Aí eu falei, professor, tô me sentindo demais. Aí ele começou a rir, deu uma risada assim, do finado Assis Brito, né? Professor Assis Brito. Me ajudou demais na época. Ele pegou e falou assim, rapaz, não diga isso, se você com 20 anos é velho, eu sou um Matusalém. E aí eu, pois é, professor, e tudo. Mas assim, e aí foi isso. E eu coloquei na minha cabeça que ia ser médico, ia ser na UFC. Que legal. No último ano, eu acabei que passei na UFC e em Campina Grande, que foi uma das poucas provas que eu fiz fora, assim. E já estava praticamente com a mala pronta para ir para Campina Grande. O pessoal querendo raspar meu cabelo, que na época a gente tinha essa tradição, né, de raspar o cabelo. Não sei se o pessoal ainda faz isso, né? E aí o pessoal querendo raspar o cabelo, não. Só vou raspar depois que sair o resultado da Federal. Que aí se eu não tiver passado na Federal, eu vou raspar porque eu fui para Campina Grande. Mas se eu tiver raspado, é por causa da Federal. E foi assim. E passei na Federal, e fui fazer medicina na Federal e assim... Eu acredito muito que as coisas acontecem como tem que acontecer, sabe? Sim. Cada um desses anos que eu não passei, ele me ensinou alguma coisa. Que legal. E é um pouco assim a minha história com a medicina. E tamo aí, feliz. Que legal, cara. Que legal, porque a frase que tu disse aí, ela ficou real na tua vida, né? A frase que o professor falou pra ti que só não conquista quem desiste, né? Então, assim, ela foi muito real, porque você acreditou, foi e não abriu até passar em medicina. E aí fez medicina e a cirurgia, cara. Como vem a paixão pela cirurgia? A cirurgia é engraçado também. A cirurgia é bem engraçada. No começo da faculdade, a gente faz o ciclo básico, né? Anatomia, fisiologia, histologia. E eu gostava de anatomia, gostava de estudar anatomia, mas eu tinha muito a impressão que eu ia acabar fazendo clínica médica, né? Porque a gente tem muito o médico que a gente conhece, né? O da televisão e tudo mais, geralmente eles são clínicos, jalequinho bonitinho, estetoscópio no pescoço, né? Então tem muito disso. E no começo da faculdade eu era um pouco crítico com aqueles colegas que chegavam na faculdade dizendo, eu vou ser cirurgião, eu vou ser não sei o quê. Eu falei, cara, o cara nem sabe o que é a medicina, como é que ele, primeiro semestre, vai ser cirurgião. Sabe? Eu era um pouco crítico com isso. E apesar de gostar de estudar anatomia, de estudar semiologia, essas coisas, eu quando vi esses colegas que falavam isso, e na época até a gente teve um curso de dissecção, e dos colegas da minha turma, eu fui um dos que dissecou mais. Só que até ali, pra mim, eu achava que era só uma obrigação como estudante de medicina, né? E os colegas que falavam, você é cirurgião, no começo da faculdade, eu falava assim, vai, açougueiro. Eu dizia, brincando ali, dizia pra encher o saco deles, eu dizia isso. E aí fui voltando à minha faculdade um pouco para a parte de clínica. Eu fiz um projeto que era de habilidade de comunicação com o paciente, pela importância, né, de você estar expondo ali de uma maneira correta, se comunicando corretamente com o paciente. E fiz um outro projeto de nefrologia, que hoje é uma coisa que eu não... Assim, eu trabalho porque eu pego acesso de diários, vamos dizer assim. Mas não é uma coisa que eu tenho tanta vivência hoje em dia. E aí quando tinha um professor na faculdade que ele falou assim, me procura quando tu estiver lá pelo 4º, 5º semestre. Ele viu meu interesse ali, né?
Ele me procurou lá pelo 4º, 5º semestre que eu vou tentar conseguir um estágio para ti. Aí eu, tá bom. Meu amigo, quando bateu o 6º semestre da faculdade, eu falei, professor, vou pagar na palavra, né? Professor, cadê aquele estágio que você disse que me dá? Ele conseguia, eu falei, vou conseguir, peraí. Aí ele conseguiu um estágio para mim no Frotinha. Só que até aí, esse momento, eu não tinha fechado nada de especialidade. Eu só queria curtir a faculdade da melhor forma possível. Estudando minhas coisas, né? Estudando direitinho, fazendo meus projetos, publicando meus artigos, sem fechar nenhuma possibilidade, né? E aí fui fazer esse estágio no Frotinha da Parangaba, que quem conhece o Frotinha da Parangaba sabe que é um hospital assim que é tiro, porrada e bomba, vamos dizer assim, né? É muita sutura, é paciente com abdômen agudo, apendicite, né? E aí foi a primeira vez na faculdade inteira que eu comecei a ter interesse e vontade de estudar alguma coisa além do que eu estava no projeto ou na faculdade mesmo. Legal. Aí eu comecei a pegar livro na biblioteca da UFC, alguns livros. E é engraçado que tem um dos livros que eu peguei lá na época da faculdade, outro dia eu fui atrás dele e consegui ele em PDF. Eu tenho ele até hoje no meu celular, no meu iPad, que eu uso às vezes ele para dar uma estudada. Que é um de medicina ambulatorial. Então, aí nesse estágio, nesse local que não era tão propício assim, que na verdade, para quem não gosta de cirurgia, seria um canto que afastaria você da cirurgia. Poderia fazer você nunca mais querer ir para a área de cirurgia, né? Exatamente. Foi exatamente o contrário. Eu fui para ali e fui gostando. E fui me apaixonando pela cirurgia. E é tanto que vários colegas que fizeram estágio comigo foram fazer clínica, pediatria, neurologia, coisas totalmente variadas, assim, mas eu botou a sementinha da cirurgia para mim. E aí eu entrei no internato, e aí no internato eu ficava assim, todo o meu internato, né, os 2 últimos anos da faculdade, que é estágio, eu fiquei muito relutante em abraçar a cirurgia, porque apesar de eu gostar, tinha alguns pontos que me incomodavam, né? A gente tem o imaginário que o cirurgião não tem qualidade de vida, né, que é aquele cara estressado, que trabalha muito, tem a questão física, que a gente passa muito tempo em pé ou andando dentro do hospital, então tinham todas essas coisas, né? E no internato eu descobri que eu tinha insuficiência venosa, então quando eu fico muito tempo em pé, o meu pé incha e causa dor. E aí era outra coisa, quando eu me internava, cara, como é que eu vou ser cirurgião se eu tenho insuficiência venosa, como é que eu vou ficar não sei quanto tempo em pé e tal, E então eram essas duas coisas que ficavam fazendo com que eu tivesse medo de abraçar a cirurgia. E aí durante o internato teve um professor, né, que ele era cirurgião vascular. E aí eu mostrei pra ele, falei, professor, olha aqui. Aí ele, isso é besteira. Eu falei, não, cara, isso é besteira. Professor, mas só acho que dá pra você... Não, cara, bota o meu compressivo que isso resolve. Aí eu falei, ué. Então, aí eu comecei, então dá, né? Tem uma saída, né? Aí aí teve outro professor, doutor, que era até cirurgião pediátrico, que eu tive que mandar um trabalho para ele no internato, e aí eu aproveitei a oportunidade para dizer, professor, como é que é a vida do cirurgião, assim, como é que é a questão da qualidade de vida, que o pessoal fala que é tão ruim e tudo. Aí ele falou, mas o que é uma qualidade de vida ruim? Aí ele começou a me desarmar, né? Aí ele, porque se a pessoa gosta de fazer uma cirurgia de 6, 7, 8 horas, como tem algumas cirurgias que são mais longas, se ela gosta de fazer aquilo ali, por que isso não é qualidade de vida? É justamente aí isso. Você tem um ponto, né? Você tem um ponto. Aí assim, durante o internato, essas coisas foram sendo desarmadas, esses meus medos foram desaparecendo. Que legal. E aí foi me aproximando da cirurgia, até o dia que eu fui fazer prova, e aí acabei fazendo cirurgia e deu certo, e tamo aí. Que legal, macho, que legal. Muito massa a tua história, viu? Muito massa. E, cara, médico, ele faz medicina para ser médico, né? Isso. Faz medicina para ser médico, ele aprende isso a vida inteira, porque nunca para de estudar, né? Mas hoje, você faz consultório particular, cirurgia particular. Sim. Hoje você tem o teu consultório particular, tem a tua empresa, né? Perfeito. E como foi... porque hoje, cara, muitos médicos têm muitos tabus. Sim. Com esse novo mundo, tabu da exposição, sim, não conseguir gravar vídeo, rede social, um novo mundo, é algo novo. Então, como foi pra ti, cara, saber que
cara, ou eu aprendo essa habilidade, desenvolvo essa habilidade e estou nesse canal, ou eu não estou lá, ou vamos dizer assim, ou eu que não é visto, não é lembrado, como diz o ditado, né? Tu tinha esse tabu ou não? Foi mais fácil para ti quebrar essa barreira? Rapaz, assim, esse tabu, ele é real, assim. Porque na faculdade, o que acontece na faculdade de medicina? A gente é treinado para ser médico. E além da gente ser treinado para ser médico, tem uma outra questão, que é a questão da medicina por sacerdócio, né? Tem toda essa mística com a medicina e tudo mais, que com o tempo, né, eu acho que com o amadurecimento até da profissão, com a mudança das visões, isso vai sendo diminuído. Eu acho que a medicina realmente ela precisa ser tratada de uma maneira diferente, com muita responsabilidade, com muito cuidado. Sim. Não dá para você visar, hoje mais do que nunca, não dá para você visar mais a medicina pensando que vai ser eu vou ganhar muito dinheiro com medicina. Cara, hoje isso é cada vez mais difícil, você ganhar dinheiro com medicina. Então, quando eu me formei, eu trabalhei ali um tempo como médico de família, né? Fui fazer residência de cirurgia, já um pouco mais maduro, né? Depois de 2 anos de formado. E na residência de cirurgia, eu tive uma sorte muito grande de, quando eu terminei a minha residência, ter um professor, né? Um mentor que me apadrinhou. E aí ele me colocou em equipes de cirurgia que já tinham uma rodagem, já tinham uma vivência, e eu gosto muito de observar antes de tomar minhas decisões, sabe? Eu acho que tem um pouco a ver com o meu perfil de personalidade, que faz com que eu fique um pouco mais parado e observe para poder tentar tomar uma decisão mais assertiva. E aí, no meu primeiro ano como cirurgião, eu fui sentir como é que era ser cirurgião no mercado privado. E aí, essa minha possibilidade de estar sendo cirurgião no mercado privado, logo assim que eu terminei, foi me abrindo os olhos para algumas situações. A primeira delas foi que, assim, consultório, a gente tem que começar a ver o consultório de fato como uma empresa. É uma microempresa? É uma eu-presa, né, que o pessoal fala, né? É empresa de uma pessoa só? Mas é empresa. Mas é uma empresa. Isso. Né? Isso foi pelo convívio com essas pessoas, né? Pela experiência que eles tinham, de já ter uma visão um pouco mais empresarial da medicina, né? do consultório, da organização que eles tinham. Aí eu fui aprendendo, falei, isso é importante. E aí no final do meu primeiro ano de consultório, eu fui tentar fazer o balanço do meu ano. Assim, sem ninguém me dizer. Eu fui fazer esse balanço. Deixa eu ver quantos pacientes eu operei, quantos pacientes eu atendi. E aí eu mostrei isso para um desses meus professores, né? Na verdade, para o meu mentor, né? Na época, que até hoje é meu amigo, meu padrinho de casamento, a gente troca muita ideia. Legal. Seguimos por caminhos um pouco diferentes, mas a gente continua sendo muito amigo. E eu fui mostrar isso para ele, professor, eu fiz tantos pacientes, operei tantos, tudo. Aí falou, cara, legal. Aí ele deu um feedback positivo, né? Cara, isso é importante. E aí eu fui começando a fazer isso, né? E fui vendo, cara, eu não tive a quantidade de pacientes que eu gostaria de ter operado, nem tive a quantidade de pacientes que eu queria ter consultado. Aí eu comecei a ficar pensando e comecei às vezes... Aí fui fazendo cursos de internet que a gente tem acesso, né? Até um curso grátis ali. E um dos cursos era até da Natália Arcuri, não tem nada a ver com medicina, né? Mas era um curso que ela fazia de como resolver problemas. E ela dava algumas ferramentas para como resolver problema. E aí eu comecei, eu tenho alguns problemas aqui. Eu sou médico, cirurgião, e eu quero aumentar a quantidade de pacientes que eu atendo e que eu opero. Então, se eu quero aumentar a quantidade de pessoas que chegam no meu consultório, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer, as pessoas têm que saber que eu sou cirurgião e que eu opero as doenças que eles estão procurando alguém para operar. Boa. E aí eu comecei a falar, então eu tenho que começar a investir em alguma coisa de marketing, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho de marketing, fui atrás de... Quando você está começando, você tem muito medo de investir, né? Tem muito medo de investir. De tirar justamente da pessoa física para PJ. Para PJ lá. Né? Então eu peguei,
vamos ver aqui. Aí comecei investindo um pouquinho com uma pessoa do marketing, depois um site, né, de divulgação e tudo. E foi começando assim. Só que eu tinha uma coisa que eu sempre gostava de fazer. No final do ano, eu parava ali uma semana e tentava fazer o meu balanço do ano. E aí toda vida eu pegava esse balanço e tentava identificar se eu estava numa crescente, se eu estava estagnado, o que foi que eu fiz naquele ano que pode ter impactado nos meus números. E assim eu fui começando a perceber a necessidade de gestão e de algumas coisas que vão ajudando no crescimento mesmo profissional. Você conseguiu já no início trabalhar essa questão da gestão, de analisar números, né? Que hoje é uma das dificuldades maiores dos médicos aí, que investem, que... Cara, se tu perguntar hoje, eu já peguei médico que não sabe o número de pacientes que ele operou naquele mês, etc. Nem o número de orçamentos que ele entregou. Eu entreguei, sei lá, 20 orçamentos, ele não tem. E aí, sim, cara, hoje, se tu não tem essa estrutura, você tá ali com um grande problema. Um grande problema. E, cara, essa exposição na rede social pra ti, isso foi um tabu? Foi algo que tu teve que vencer? Foi algo... Como foi isso daí? Tipo, assim, cara, formei médico, agora eu tenho que começar a gravar conteúdo pra aparecer. Claro que é conteúdo falando do que você sabe, mas assim... Geralmente o médico ele não quer aparecer, né? Os médicos que estão formando hoje já vem já mais jovem, né? Já pegou essa veia, mas geralmente, como foi pra ti? Superar isso ou não era um tabu? Não, era um tabu. É engraçado perguntar isso, porque assim, durante a residência de cirurgia geral, o meu preceptor-chefe lá, né, o coordenador do serviço, ele percebeu que eu não gostava de dar aula. Ah, sério? Ou que eu tinha, assim, ele percebeu que eu ficava nervoso para dar aula e tudo. Foi o que ele fez. Toda semana eu dava uma aula, ou apresentava um caso clínico, ou fazia os dois. Isso no meu primeiro ano quase inteiro da residência. Então isso foi me moldando para que eu começasse a quebrar um pouco esse tabu de me expor, né? Mas nas redes sociais, mesmo quando eu comecei a falar, como eu disse, né, não, as pessoas têm que saber que eu sou cirurgião e que eu opero o que elas precisam operar, né? No começo, como eu não queria muito me expor e tudo mais, o que a gente fez? Qual foi a estratégia, né? Que hoje eu entendo que não foi das melhores estratégias. Post escrito, carrossel. Eita. Entendeu? Panfletou. Foi praticamente isso, né? Foi uma estratégia ali bem ruim, né? Mas para ir começando. Sim, né? sim. Para ir começando a me expor. E com o tempo, aí você vai estudando um pouquinho mais sobre marketing, vai entendendo algumas coisas, vai, tem que botar a minha cara. Aí foi outro tabu, tá? Eu vou botar a minha cara, mas o que é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Assim, o que vale a pena ser exposto, né? E às vezes a gente tem muita dificuldade de falar assim, quem está na mídia social quer saber da vida privada do médico. Não é bem assim. Nada bem a ver. Não é bem assim. Então você realmente tem que usar o marketing de uma forma mais estratégica. Sim. Né? Então se você não tem alguém para te orientar, te ajudar nisso, né, você vai muitas vezes ficar patinando nessa divulgação do seu trabalho. Demora mais, né? Trilha um caminho mais distante, né? Um caminho mais longo, né? Muito. E como eu falei, assim, a questão das minhas reavaliações foi num momento desses que eu falei, isso aqui não está sendo legal, não está sendo suficiente. E aí, o que é que eu vou fazer? Como eu falei, assim, todo ano eu paro e eu reflito, o que é que eu vou fazer? Hoje eu acho que até eu deveria diminuir esse tempo. Não dá para ser um ano, tem que ser em 6 meses. Isso. Ou a cada 3 meses, né? Tem que ser em um período menor. Isso. Mas na época eu achava que um ano era o suficiente, mas eu acho que um ano é muito tempo. Então, assim, quando eu terminava o ano, eu falei, o que eu fiz esse ano que eu posso melhorar para o ano que vem? E o ano é um período de tempo muito longo. Então, você pode ter feito várias coisas durante o ano e se perder ali. E ter repetido ações erradas. Exatamente. Então, por isso que hoje eu percebo que tem que ser um período de tempo menor essa reavaliação. Trimestral. Tem que ser trimestral, que é para acelerar. Identificar logo a dificuldade e já ajustar, né? E aí, numa dessas foi que eu falei, não, tenho que começar a aparecer mais. E aí, fui tentando ali, vamos ver, o que é que eu vou fazer? Aí você tenta fazer um vídeo espontâneo. Às vezes
é legal, mas às vezes você se embanana, você não sabe muito bem o que você vai falar, e repete ideia, repete... Então, você tem que ser uma coisa um pouco mais estratégica, sabe? Pensada mais pontual, mesmo. né? Legal, interessante. É porque assim, hoje aparecer tá começando a se quebrar esse tabu, né? Mas pro médico era complicado, né? Principalmente para mim que sou millennial, né? Eu sou analógico, eu comecei ali no telefone de rodar, entendeu? Basicamente. Então assim, é bem complicado. Mas assim, cara, se você tá no mercado, você tem que utilizar os artifícios do mercado hoje, né? Isso para poder aparecer, para poder estar lá. Exato. Não tem para onde correr. Assim, de verdade, hoje, em 2026, se você não está lá, você está fora. Vamos dizer assim. E foi exatamente... É engraçado falar sobre isso, porque foi uma coisa que eu comentei com um colega. A gente trabalha junto, a gente opera junto. E eu falei, cara, como é que tu quer ter paciente? Se as pessoas não sabem nem que tu é cirurgião. Se você não tá lá aparecendo, tem alguém chegando na tua frente. Aí teve outro colega que falou assim, mas a minha especialidade não faz muito sentido. É um cirurgião oncológico. Na minha especialidade não faz muito sentido, porque precisa ter muita segurança. Aí eu falei, beleza. Aí eu quebrei ele falando, tá certo, beleza, vamos dizer que realmente precisa de uma indicação mais forte. Aí tu não tem nada na mídia social, nada, marketing zero. Como é que a pessoa vai... A pessoa foi para um paciente... Foi para um cirurgião indicado e ela não gostou do cirurgião indicado. Ela vai procurar outro cirurgião. Como é que ela vai te achar? Ou então alguém vai dizer assim, poxa, que acontece muito isso, tá? A pessoa te indica, indiquei o Moisés não está lá no digital, a pessoa vai pesquisar. Você estava comigo agora no ambiente, quando foi falar do Instagram da pessoa, o que tu fez? Tu foi logo no Instagram e pegou. Se ele não está lá posicionado, se ele não está produzindo conteúdo, de que adianta ele produzir, falar uma hora aqui, mas se lá ele não está produzindo? Exato. Entendeu? Então assim, hoje, até se você não se posiciona, até indicação tu perde. Total. Quantas indicações a pessoa não perde por não estar posicionada? Eu já vi várias vezes assim, indica um colega médico, aí a pessoa vai lá no Instagram e procura. Vixe, ele não tem Instagram. Aí a pessoa perdeu a confiança já ali. Eu confio na sua indicação, eu confio em você, mas ele não tem nada para me mostrar. Entendeu? Assim, eu até gosto de comentar isso com meu sócio, assim, o Instagram não é a melhor ferramenta de marketing, ele é mais uma ferramenta de marketing. Ele é um canal, é basicamente isso, ele é um canal. Exato. Entendeu? E estar posicionado, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Google para a pessoa pesquisar lá, seja em estratégias offline, que é a indicação, que é parcerias, que é eventos, palestras. Cara, mover estratégias para que a tua marca, que é você, ela apareça e apareça para o teu público, seja para atrair, seja para qualificar, para educar, para nutrir, para relembrar. Total. Você tem que estar aparecendo, pô. Entendeu? Isso aqui que a gente está fazendo agora é uma estratégia. Isso. Entendeu? E é uma estratégia pensada. Qual foi o meu pensamento? Eu vou estar produzindo só conteúdo na internet? Eu vou ser só mais um que vai estar gravando vídeo? Agora, cara, eu preciso distribuir conteúdo. Eu preciso que a minha marca apareça. Eu preciso que mais pessoas se convençam da minha marca. Como é que eu posso fazer isso em grande escala? Aí o que eu pensei? Cara, vou fazer podcast. Chamo os médicos que são assessorados da gente. Eu produzo muito conteúdo em uma tarde, eu já produzi muito conteúdo. Eu consigo distribuir isso, vocês são canais que vão levar a minha marca, ou seja, a minha distribuição ficou em massa, mais pessoas estão defendendo minha marca, eu estou trazendo a prova social, que são vocês. Então, assim, isso foi uma estratégia. Agora, se eu só faço isso, não vai funcionar. Sim. Tá entendendo? Ela é uma das. Exato. Não é a principal. E a pessoa que está aí, você que é médico, você precisa entender isso. Não é só o Instagram, nem só gravar. Mas é importante que hoje você esteja no canal onde todos estão. Sim. E o Instagram ele é uma dessas plataformas, né? Mas lembrando que ele é sempre um canal. Ele é um canal. E você só precisa estar bem posicionado nesse canal. Moisés, quando a gente fala de posicionamento, agora vamos falar de venda, cara. Vender para um médico é quase que um está cometendo um pecado, né? É quase que está cometendo um pecado. Como foi esse relacionamento? Como foi quebrar esse tabu de vendas, cara? E de vender de verdade. Porque vender não é empurrar nada. Vender é ajudar a pessoa. Ajudar a pessoa que está do outro lado. Cara, se você não vende, ou seja, se você não expõe o teu produto para que ela tenha a opção de adquirir, ela vai comprar de outro. Ela vai fechar com outro. Mas como foi para ti esse relacionamento aí? Assim, realmente...
O termo que tu usou foi perfeito. É um pecado, mas é exatamente essa a sensação para muitos médicos. Como a gente é formado e os nossos professores eles colocam muito na nossa cabeça o sacerdócio, a dedicação e tudo mais. E assim, muitos dos nossos professores, eles vêm de uma época em que foi da formação do SUS. Então a formação do SUS é justamente a ideia do saúde para todos, né? É um direito, um dever é um direito do povo, né? E um dever do Estado, né? A saúde para todo mundo. Sim. Então, esses professores, eles colocam muito isso na nossa cabeça, né? E aí, quando você vai pro privado, você fica com aquele vamos dizer assim, com aquele pé atrás. Aquele pé atrás, com aquela vergonha. Aquela culpa. A culpa, exatamente, com a culpa de estar vendendo alguma coisa. Mas, na verdade, é que, como todo profissional autônomo, Sim. Né, o que a gente está vendendo, né, o que a gente está fazendo é vendendo a nossa hora de trabalho. Sim. Né? E aí, quando você começa a quebrar um pouco essa ideia, não é que você tem que ser menos dedicado aos seus pacientes porque você está no privado, que deixa de ser um sacerdócio. Pelo contrário, quando você opera um paciente no serviço privado, você se dedica ainda mais àquele paciente. Total. Entendeu? Você se dedica, assim, com responsabilidade, nível de responsabilidade gigantesco também. Até porque é o seu nome. Sim. É o seu nome. A sua carreira. Então, assim, você acaba que você se dedica ainda mais para aquele paciente. Então, você tenta fazer o melhor possível, com a maior excelência possível e consequentemente, você acaba que, com o tempo, assim, você começa fazendo de uma forma não, eu quero conquistar esse paciente para que ele fale bem de mim, que fique comigo, que me indique paciente e tudo mais. Então você faz o melhor possível para aquele paciente. Então com o tempo você vai vendo, poxa, eu faço tanto, né? Eu tento dar um serviço de excelência para esse paciente. Por que eu não vou cobrar do jeito que eu acho que é de forma justa. De forma justa. Você tem família, entendeu? Você tem custo, Isso. Você precisa pagar esses custos normal, porque para atender aquele paciente, ninguém chega para colocar o valor do aluguel do teu consultório. Exato. Ninguém chega para colocar o valor dos insumos. Ninguém chega para pagar a tua hora, porque se tu tá ali, poxa, ninguém chega para isso. E aí a pessoa, às vezes, tem esse receio, né? Muitos médicos têm esse receio de vender. E aí quando você começa a perceber essas dores no mercado da saúde, da medicina, né? Mais propriamente da cirurgia, e você começa a ver os valores que os planos têm pago hoje para alguns procedimentos. Às vezes, quando a gente fala para alguns pacientes, eles não acreditam nos valores que os planos pagam para alguns procedimentos. É desanimador. Mas, assim, basta dizer que tem planos de saúde. Para quem não sabe, existe uma tabela chamada CBHPM, que é a tabela de honorários médicos. Você pega a CBHPM, em alguns planos eles pagam CBHPM 2008, 2010. Nós estamos em 2026. Exatamente, só lembrando, estamos em 2026. Então, não tem nenhum plano que pague nem a tabela 2018, que é acho que é 2018 ou 2016, a última tabela que foi publicada. Só que o plano reajustou, tá? O valor dele cobrado para o consumidor final. Então, assim, é um valor muito baixo para alguns procedimentos. Eu estava dizendo isso essa semana para um paciente. Falei, o que os pacientes não entendem é que não é o valor de uma cirurgia, é o valor de um acompanhamento médico. Isso. Um acompanhamento pós-cirúrgico. Né? Então, assim, isso tudo, quando você começa, mais uma vez, no começo você tem mais vergonha, até alguns conceitos ficam ali meio confusos pela questão da ética e tudo mais, mas depois você vai percebendo, poxa, eu estou fazendo um trabalho bem feito. Sim. Por que eu não posso cobrar de uma forma que seja boa para o paciente e boa para mim também? Isso. Né? E aí quando você começa a botar um pouco isso na ponta do lápis, ou começa a perceber essas coisas, e é aquela coisa, tipo, eu vou operar no volume, às vezes no plano, eu vou operar no volume, aí eu fico operando até 8, 9 horas da noite, aí vou dar alta dos pacientes, aí cara em casa 10 horas da noite, e o meu filho? E a minha esposa? Isso. E às vezes no aniversário, como eu já perdi aniversário de alguns parentes, porque teve algum problema com intercorrência médica do paciente. Então, assim, começa a ter que fazer valer a pena, inclusive esse tempo que você deixa de estar com sua família para ajudar alguém ou cuidar de alguém, né? É justamente isso que tu falou, que é o lado que ninguém vê, né? É o lado que ninguém vê e, assim, o médico ele tem aquela autocobrança,
Sim. De sempre ter que prestar todo o custo do seu serviço, né? De fazer, mas ninguém vê esse outro lado aí. Ninguém vê esse... É o que fica pelos bastidores, né? Assim, isso é uma coisa que, por exemplo, a minha esposa, quando a gente casou e namorava, né? Ela era da saúde, que todo mundo diz, da saúde ela vai entender. Não é bem assim, não. Na hora que interfere no pessoal, sim, não tem muito isso. Né? Tá achando de viver ali, com o tempo ela foi percebendo a necessidade, ela foi amadurecendo, entendendo como é que funciona a medicina e tudo, então ela passou a aceitar mais algumas coisas que eu tive que abrir mão. Sim. Por exemplo, mesmo já na residência, não era o meu horário para estar na residência, mas eu ia no hospital muitas vezes ver os pacientes que eu tinha operado porque o meu chefe me cobrava isso. E na época eu não entendia. Na época eu ficava, por que o doutor fulano faz isso, né? E aí hoje eu percebo que muitas dessas coisas que ele me cobrava na residência era me preparando para o mercado privado. Não é nem só preparando para o mercado privado, mas preparando para a responsabilidade que eu ia ter que ter quando eu terminasse a minha residência. O paciente operou, ele é meu paciente. Sim. Ponto. Demorou 2, 3 meses, 4 meses, você já deu alta do paciente. Às vezes ele sente uma coisa e fala, doutor, pode ser da cirurgia? Aí você, né? Então tudo isso são coisas que às vezes não são tão facilmente percebidas para quem está ao redor do profissional, né? Isso, interessante, é bem interessante isso daí. E, cara, falando um pouco mais dessa questão de estruturação do consultório, né? Hoje, você sabe muito bem disso, né? Se o médico ele não aprende a gerenciar o próprio consultório, se ele não aprende a gestão dos números do consultório, se ele não aprende a gerenciar também a parte de posicionamento dele em marketing, vendas, a ter uma secretária, porque antigamente era só fazer marketing, né? Era você fazer, fiz um marketingzinho, vou pagar alguém para fazer tráfego, tô bem, né? Entrega um cartão. Entrega o cartão, o cara faz. Mas assim, hoje não é mais assim. Mercado concorridíssimo. Sim. A gente tem número de médicos formando e muita gente formando, muitas faculdades, né? Até 2035 passa do número de 1 milhão de médicos aí. Então assim, muita gente, muitos médicos. E hoje o médico que ele não entender que ele precisa profissionalizar isso se ele quiser ir para particular. Se ele quiser realmente construir a carreira dele, o nome dele, a marca dele. Se ele não profissionalizar essa parte de gestão, de marketing, de vendas, se não fizer isso estrutural, ele corre um grande risco de perder dinheiro, investir errado e o pior de tudo, se frustrar, né? Sim. Eu acho que o grande detalhe desse assunto, né, é o seguinte, que aí eu tive um professor que uma vez ele falou isso, me marcou muito na época da faculdade. Ele falou assim, pessoal, calma, não adianta, assim, vocês recém-formados, vocês não precisam ganhar o dinheiro do mundo todo, não. Isso aí. Foquem na profissão de vocês, né? Na formação de vocês. Então, hoje, eu acho que tem muito médico, muitas pessoas fazendo medicina, pensando no quanto eles vão ganhar quando ele terminar na faculdade. Hoje em dia, cada vez o plantão é mais mal pago. Sim. E cada vez tem menos mercado, tem Sim. menos plantão para dar, tem menos mercado privado para. Então, assim, hoje a primeira coisa que você precisa é ter uma formação sólida dentro da medicina. Não adianta você terminar a faculdade de medicina e fazer um curso de final de semana e achar que é um especialista em alguma coisa. Você não é. E já sai querendo ser high ticket, né? Que é o termo do momento. Né? Não dá. Se você fizer isso, você pode estar se expondo a situações muito complicadas. Arriscadas. Né? Arriscadas. Então, assim, o médico, ele é um profissional autônomo. Como autônomo, o seu maior valor, o seu maior diferencial é a qualidade do seu trabalho. Isso. É o seu nome. Isso. Então, assim, às vezes você demora uma vida inteira para construir um nome e perde assim. Isso. Então, assim, como é que você vai querer... Não, terminei a faculdade, vou fazer uma especialização de final de semana e vou ser um high ticket. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma formação muito sólida, estar seguro no que você faz dentro da medicina, para aí você começar a pensar, não, eu acho que eu posso
querer um pouco mais de retorno financeiro, porque eu sei da qualidade do meu trabalho. Né? Então, assim, essa é uma visão que eu tenho e eu costumo até compartilhar isso com os estudantes que eu tenho contato, porque o pessoal se perdeu muito na situação. Eu acho que a medicina hoje não é... O pessoal romantiza muito a medicina, pensando na medicina de 20, 30 anos atrás. Não é mais essa medicina, mudou muito. Demais. Entendeu? Então, assim, tanto o mercado mais complicado, como especialidades diferentes, né? Sim. Especialidade que periga até, às vezes, até sumir, como tem alguns que já começaram, já terminaram. Então, assim, tem muita coisa aí que eu acho que se a pessoa não prezar pela formação dela enquanto profissional médico, não vai adiantar fazer nada das outras coisas. Não vai adiantar você querer ser high ticket se você não tem uma formação sólida enquanto médico, entendeu? Isso daí, basicamente, você vai só se perder. Essa é a resolução. Cara, muito bom. A tua visão sobre isso é uma visão muito madura. E hoje tu atua muito na área de hérnias, né? Isso. Hoje atua focado mais na área de hérnias ali e bariátrica, né? Cara, como é esse foco hoje? Por que focar em hérnias? Por que abranger essa área, abraçar essa área? A primeira coisa que eu percebo hoje, que assim, como eu falei, a questão dos planos, né? É uma parte muito mal, assim, pouca gente se dedica às hérnias. É a cirurgia do R1, né? Pra quem não sabe, a cirurgia geral ela é dividida em 3 anos. O R1 é o primeiro ano da cirurgia. A cirurgia do R1. Cara, uma cirurgia tão complexa, uma cirurgia tão difícil, né? Tão séria, né? Séria, né? Para você ter noção, nos Estados Unidos você tem praticamente uma especialidade em cirurgia de parede. Né? Então você tem grupos de médicos, de cirurgiões, que praticamente se dedicam só a estudar parede abdominal. Que interessante. Entendeu? Então, assim, é uma cirurgia extremamente complexa, muito menosprezada por muitos colegas, e a gente se depara muitas vezes com algumas situações, realmente você fica assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Né? Tem hérnias realmente complexas demais, e tem aquelas que você também tem que botar na balança, vale a pena eu tentar operar essa hérnia para esse paciente? Então, assim, é uma cirurgia complexa, muito variável, com muitas variáveis, inclusive dos pacientes. Por exemplo, um exemplo dessa semana, eu indiquei uma cirurgia de um paciente que ele fez um transplante renal e formou uma hérnia da incisão do transplante. E aí eu indiquei a cirurgia, eu vou operar ele acho que daqui 2 semanas. Essa semana veio um paciente com uma hérnia semelhante, um pouco maior, no outro lado. Esse paciente eu já estou ponderando se vale a pena indicar ou não a cirurgia para esse paciente. Né? Pelo risco que talvez essa cirurgia para esse paciente vai trazer. Então, assim, realmente não é uma receita de bolo. Sim. Entendeu? Então, é algo muito profundo. É complexo. Uma análise muito profunda. É uma análise profunda. complexa, que às vezes você tem que pegar o caso, discutir com outros colegas que também gostam de estudar essa área, para você poder tomar a melhor decisão para aquele paciente. Uma vez eu acho que eu escutei de você, que o cirurgião ele estuda muito para saber quando não indicar, como Exato. é que tu falou? Assim, tem uma máxima na cirurgia que é assim, o cirurgião ele aprende a operar em 1 ano, aprende a indicar em 10 anos e passa uma vida inteira para aprender a contraindicar uma cirurgia. É interessante. Isso daí mostra a responsabilidade, né? A responsabilidade em si. Cara, que papo massa. A gente já vai caminhando pro final porque a gente pensa que não, mas passa ligeiro, rapaz. Vai estar com 1 hora já. E, cara, a gente tinha muita coisa para conversar. Vai ter que vir outra vez aqui. A gente vai ter que marcar outra vez. Vamos lá. Mas bem interessante entender isso. Hoje, quem quiser te acompanhar, quem quiser te procurar, pode pesquisar por onde? Vamos lá. Hoje estou no Instagram, né? Dr. Moisés Cruz. Legal. Tem sites também no Google, também tem algumas coisas minhas lá. E basicamente é isso. Tem o telefone para contato, né, de consultório e tudo mais. Legal. E Dr. Moisés, acompanho ele aqui já com a gente, é parceiro da 2B e tem um trabalho assim maravilhoso na área de hérnia aqui em Fortaleza, né? Mais focado aqui em Fortaleza, no Ceará.
realmente tem uma preocupação muito interessante com os pacientes. Eu vejo muito ele falando, às vezes, Bruno, vamos ver isso daqui, desse caso, até para não mostrar o paciente, ou para isso, ou para aquilo, vai fazer uma cirurgia, tem aquele cuidado, não, esse paciente aqui vai precisar de um acompanhamento maior. Então, assim, ele trabalha, é muito focado nisso. Eu acredito que isso é muito um diferencial. Existem profissionais e profissionais, isso é o que eu levo comigo. Agora, tem um profissional que ele vai além da profissão. Ele excede esse limite, entendeu? E esse realmente é o profissional que é muito bem pago e é o profissional que ele consegue construir a caminhada de verdade. Porque, poxa, tudo bem, você só ser um profissional pela profissão, pelo que recebe, tá tudo certo. Mas, cara, o que nós fazemos, o que você faz principalmente, você muda a vida de uma pessoa ali com a sua profissão, com o seu cuidado. Então, assim, você indo além, você está ajudando o mundo de verdade a ser um local melhor. Um local melhor, e se a gente fosse falar aqui de casos que você já pegou, difíceis demais, e que hoje, graças a essa pessoa, está bem, a gente ficaria aqui até... A gente viraria, né? Tem alguns casos que são bem marcantes mesmo. Teve um paciente que eu operei, que ele chegou para mim e falou: doutor, e é engraçado isso, porque eu já tive experiência contrária também. Eu já tive paciente que ele veio no consultório atrás de um laudo porque ele simplesmente queria se aposentar. Uhum. E é um paciente jovem até. Sério? Esse paciente, especificamente, que me marcou muito, ele era um paciente que ele tinha sofrido uma tentativa de assalto. Uhum. E por conta dessa tentativa de assalto, ele ficou meses internado no hospital e dessa internação, ele sofreu uma perfuração por arma de fogo. Ficou meses internado, ficou com uma hérnia enorme abdominal. E ele me procurou no consultório e falou assim: doutor, ele já tinha passado com outros colegas. Ele falou: doutor, eu quero voltar a trabalhar. E é como eu falei assim, é o contrassenso, né? Às vezes o pessoal às vezes quer um motivo para aposentar, né? Hoje em dia. Mas esse não, ele falou: doutor, eu preciso voltar a trabalhar, eu não aguento mais. E era uma hérnia complexa, uma hérnia difícil, tudo. E eu operei, e eu acompanhei no pós-operatório, e ficou super bem. Então, assim, esse caso me marcou muito. Que interessante. Por conta disso, assim, né? E nesse paciente, eu vi, poxa, ele marcou muito, porque eu vi a mudança na vida dele, assim, sabe? E assim, a gente vê tantos outros. Às vezes é uma dor que tá incomodando, não estou conseguindo fazer minha academia, ou às vezes um colega, doutor, eu queria pegar minha netinha no colo, mas não consigo. Então, todos esses pequenos valores que às vezes a gente tem no nosso dia a dia, que às vezes uma doença pode atrapalhar. É verdade, atrapalhar e impedir. Exato. Não é nem só atrapalhar, porque atrapalhar, mas impedir a pessoa de viver aquele momento com o filho ou de fazer algo na sua própria vida, né? Cara, que interessante, viu, Moisés? Então, assim, eu realmente quero te agradecer por estar aqui, cara. Valeu. Demais. Porque, assim, além de trazer saúde, você também trouxe uma visão muito boa, muito ampla de quem já está há um tempo, né, nessa trajetória para esse médico que está assistindo a gente aí. E uma visão muito real, uma visão realista, né? Porque hoje, como você falou, as pessoas querem romantizar a medicina ou até construir um sonho que não existe. Sim. E você trouxe uma visão real, ensinamentos reais. E, cara, vai ter que voltar aqui, porque hoje eu acho que a gente só falou de uma parte, ainda tem muita coisa pra gente conversar. Vamos marcar. E no próximo 2Bcast você vai estar aqui pra gente conversar sobre outros assuntos. Vai ter que voltar, viu? Obrigado de verdade. Esse foi o nosso 2Bcast de hoje com o Dr. Moisés Cruz. Assim, uma aula aqui para mim e para você que está aí. Se você está assistindo pelo YouTube, clica aqui em se inscrever, clica no gostei para nos dar essa moral, vamos dizer assim, né? Fazer valer esse tempo aqui. Se você está escutando ou assistindo pelo Spotify, clique em seguir, aproveita para assistir os outros episódios também. Moisés vai voltar outras vezes aqui, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar. Se com essa 1 horinha a gente já falou sobre tudo isso, imagina a gente com mais tempo. E esse é o nosso 2Bcast, tá? Esse espaço de educação para você que está aí do outro lado. É um prazer para a gente poder mover essa educação, não é isso, doutor Moisés? Com certeza. Sim, desde que eu comecei a trabalhar como cirurgião, eu tenho muito contato com internos, né, residentes de cirurgia. Então, eu descobri que não é a parte que eu mais gosto do meu trabalho, mas é uma parte que eu também gosto, né? O que eu mais gosto de fazer é, de fato, operar, né? Ter meus pacientes, tudo. Mas
conversar com esses colegas ou futuros colegas, né? Que a gente tem contato ali no nosso nossos plantões e tudo, é sempre uma satisfação, né? Porque às vezes você realmente abre os olhos deles para situações que eles não estão percebendo ainda. E eu digo isso porque eu também não percebia quando eu estava lá no lugar deles. Às vezes a minha esposa fala assim, amor, às vezes tu é realista demais. Eu falei, não, eu só estou explicando e mostrando algumas coisas para eles que eu não percebi quando eu estava no lugar deles. Que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Né? Então é um pouco disso. Valeu, doutor Moisés. Até a próxima, gente. 2Bcast, o podcast da 2B sobre marketing, gestão, vendas e empreendedorismo para médicos e profissionais da saúde.